Nossa, que date ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Chegando para mais um date ruim. Tem muita gente me falando de onde me ouve, o que tá fazendo enquanto tá me ouvindo. Então pode comentar falando isso para mim, que eu adoro saber de que lugar, que cidade e estado que você me ouve também. É muito bom. E eu queria fazer um grandissíssimo pedido aqui para vocês, que é para vocês me mandarem histórias. Gente, eu preciso de histórias para contar. Por favor, eu tô pegando de todo mundo que eu conheço, mas eu também preciso das histórias de vocês, tá? Aqui no podcast, eu quero dar voz para todos os tipos de história. Independente se você acha que é curta demais, não vale a pena um episódio, foi um acontecimento muito específico, muito pequeno. Não tem problema. A gente tem o quadro Pitada justamente para isso, que eu posso passar a trazer pitadas todas as quartas-feiras para vocês. Eu quero trazer aqui todos os tipos de história. Então, independente de como foi sua história, o que aconteceu, um pequeno relato de um acontecimento do passado ou o que está acontecendo no presente, sua história vai ser bem ouvida, com muito carinho, muita atenção, e eu vou contar aqui com todo jeitinho também aqui no podcast. Então, vamos combinar uma coisa? Independente de como é a sua história, conte para mim no boracomeçarpodcast@gmail.com ou no Telegram. É só você acessar o nosso grupo e pode me mandar áudio. Você acessa o grupo e me chama no privado. Assim você pode me contar tudo, só esperar que eu chego na sua história. Hoje eu estou trazendo o date da Cássia. Então, bora começar? A Cássia, nessa época, estava com 23 anos. Ela tinha saído de um relacionamento já havia alguns meses e ela estava voltando para aquela rotina de se reaproximar das amigas, voltar a fazer uma academia mais frequente, se embelezar, sair para festa, essas coisas. A Cássia tinha uma amiga chamada Viviane e essa amiga sempre acompanhou ela desde aquela época de adolescência e tal, então elas se afastaram nesse momento do relacionamento da Cássia, mas elas retomaram o contato com força total. E assim, a Viviane sempre contava os babados fortes, né, do que tinha acontecido durante o momento que ela saía com alguém, se ela tivesse encontrado com alguém. E do mesmo jeito a Cássia fazia, sempre compartilhava com a Viviane os dates que ela estava fazendo, se ela estava conversando com alguém. E bom, em um certo dia, a Cássia, ela baixando o aplicativo de relacionamento, conheceu um fulano. Bom, ali eles deram match, começaram a conversar. A conversa vai, conversa vem, se estende um pouquinho, aquela coisa, né? Que música que você gosta, qual sua altura, o que você gosta mais de fazer, quais são os seus hobbies, em que você trabalha, aquela coisa de sempre. E eles passaram a mudar a conversa para o aplicativo que a gente normalmente conversa mesmo, e fica aquele papo vai, papo vem. Até que chegou o momento que esse fulano convidou a Cássia para sair e eles resolveram ir em um barzinho da cidade. Era um barzinho ok, sem música ao vivo nem nada, só para beber um chopp mesmo, ficar conversando e tudo bem. Ali eles começaram a conversar, mas a Cássia já acendeu um alerta na cabeça dela, porque ela percebeu que o cara era aquele tipo que se vangloriava demais e acabava desvalorizando outras mulheres para poder tentar impressionar a Cássia. Então ele até chegou a comentar sobre roupas de algumas mulheres que estavam naquele mesmo ambiente que eles, falando o quanto estava curta demais ou com um decote muito grande, falando coisas do tipo: Olha só como você veio vestida, toda respeitosa. Você já ganhou pontos comigo assim, porque essas outras garotas aqui no bar, ninguém chega aos seus pés. Olha como que você está mostrando muito mais o seu intelecto do que o seu corpo. Eu sou um cara de valor. Eu mereço ao meu lado
uma mulher de valor, uma mulher que não se dá o respeito, ela não merece respeito. E nisso, a Cássia já achou essa conversa uma grande baboseira, porque aquela coisa, tentar vangloriar a mulher que está do lado dele ali saindo com ele, desprezando outras mulheres. E isso já cria um grande sinal de alerta. E a Cássia disse isso para ele, falou: "Olha, eu aceito você me elogiar e tal, mas não precisa falar de outras pessoas, até porque eu tenho roupas parecidas na minha casa. E se eu tiver num ambiente de balada ou dependendo do momento que eu for sair com alguém, eu uso esse tipo de roupa. Então, assim, isso me incomoda, porque para você me elogiar, você não precisa desvalorizar outras pessoas, outras mulheres, né?" Ele ficou todo sem graça e tentou refazer suas frases ali, falando que, na verdade, se fosse um encontro a 2, ele adoraria ver ela com um decote um pouco maior, mas que ali era um ambiente aberto e que, assim como ela tinha dito, existe lugar e hora para tudo. Se fosse uma balada, uma coisa assim, era mais ok. E nisso a Cássia falou: "Mas elas estão aqui tranquilas e tal", mas ela também não quis render esse assunto para que o encontro não ficasse totalmente horrível, né, e desagradável, porque eles iam ficar focando só nesse assunto. Então a Cássia resolveu deixar para lá, mas ela achou ele realmente desagradável nesse ponto. Bom, eles continuaram conversando e nisso a conversa vem para o tipo de pessoa que ele quer do lado dele. Quantos filhos ele quer ter, como que ele quer a rotina dele, descrevendo um caminho como se a vida fosse uma linha reta, sem percalço, sem nada. Ela ia acontecer do jeito que ele havia planejado. Até aí, tudo bem, é a vida dele, a escolha dele. Só que aí ele começou a falar que ele não aceitava mulheres que tinham filhos, que ele achava que mulheres que já tinham tido mais de 4 homens na vida eram mulheres que não se valorizavam, porque ele aceitava ser o quinto e último homem da vida daquela mulher. Acima de 5 era um número inaceitável. A partir desse momento, Cássia já perdeu totalmente o interesse. Mas a Cássia me disse que ela não sabe ser desagradável, ela não sabe, né, mudar o comportamento da água para o vinho, mas ela já tinha percebido que dali para frente eles não teriam grandes chances de mais nada. Até que ele começou a contar de um encontro na semana anterior, onde ele havia saído com uma mulher horrorosa que havia vestido um vestido rosa muito cheguei, horrível, com uma sandália amarrada na canela, muito feia, que era uma mulher amarga e mal amada, que com certeza nenhum homem queria ela por perto, e que ele ainda havia descoberto no final daquele encontro que essa mulher tinha um filho de 5 anos e que ele achava isso um absurdo, principalmente porque ela tinha 20 e poucos anos, então ela teve o filho muito nova, e que isso, que aquilo, que ela era um tribufu, que ela era muito mal amada, coisas desse nível. Neste momento, a Cássia fechou a cara, levantou, deixou uma nota de R$ 50 sobre a mesa e disse para ele: "Pode ficar com o troco, esse encontro acabou". O cara não entendeu nada, mas como assim? Você tá indo embora e tal. E naquele momento eles tinham tomado ali algumas cervejas e pela conta que a Cássia fez na cabeça, daria uns 30 e poucos reais para cada um. Então ela foi lá, deu esses R$ 50, pegou as coisas dela e foi embora. O que que acontece, gente? Há uns dias atrás, a Cássia ajudou a Viviane a se arrumar para encontrar com um cara. A Viviane estava toda empolgada porque o cara era o tipo dela e ela queria muito sair com ele. Eles já estavam conversando há um tempo e ela comprou um vestido rosa lindo para usar com ele. Pensou em cada detalhe da roupa que ela ia usar, pegou uma sandália maravilhosa, colocou no pé, colocou um brinco dourado, aquele cabelo loiro
Ela pegou, fez cachos e a Cássia ajudou ela a se arrumar. Ela estava toda felizinha. E bom, a Viviane saiu para esse encontro até que a Viviane voltou para casa. Era cerca aí de umas meia-noite por aí. E a Cássia recebeu uma mensagem da Viviane chorando, falando que ela estava se sentindo humilhada, triste. E Cássia se aprontou no meio da noite e foi para casa da amiga para entender o que tinha acontecido melhor. E chegando lá, a Viviane contou que foi em um bar com um cara específico e que esse cara começou a falar para ela sobre dates anteriores que ele havia tido, e isso e aquilo, mas que ela foi insistindo porque achou o cara gatinho, achou que por ser o primeiro encontro ele estava só tentando impressionar ela, mas ela continuou conversando com ele, dando bola para ele, e que ela aceitou ir para o motel com ele. Então, eles foram para o motel naquele mesmo dia, eles ficaram e quando tudo terminou, eles começaram a conversar e a Viviane comentou que ela tinha um filho de 5 anos e ele começou a xingar a Viviane falando que ela era uma mulher sem valor e que ele também nem estava muito afim dela. Como ela tinha ficado com ele logo no primeiro encontro, que ela era uma mulher sem valor, que ela era horrorosa, que ele não queria nenhum segundo encontro com ela. Ele deixou ela na porta do bar novamente, né, com o carro ali, para ela pegar um carro de aplicativo para ir embora. Então, o que aconteceu? Quando elas tiveram essa conversa, a Cássia e a Viviane acabaram não trocando figurinhas, não trocaram fotos. Falava sobre um cara, mas nem mesmo o nome elas chegaram a mencionar, ficou aquela coisa por alto. Então, a Cássia e a Viviane acabaram saindo com o mesmo cara. E quando Cássia percebeu a semelhança da história que esse cara estava contando com o que a amiga dela, Viviane, tinha passado, ela fez a conexão na hora e ela queria fugir dali correndo. A Cássia criou um perfil fake e saiu espalhando em alguns grupos da cidade, grupos de Facebook mesmo, né? Falando que aquele cara era um escroto, expondo fotos, e chegou até a receber mensagens de outras pessoas falando a mesma coisa desse cara. Só que a Cássia não levou isso muito mais adiante, até porque não valeria a pena e ela ficou com medo também desse cara tentar de alguma forma descobrir de quem era esse perfil fake e ela ser processada. E no fim foi isso. Hoje em dia, sempre que elas têm algum encontro, elas fazem essa troca de figurinhas, mostrando fotos uma para outra. Elas têm um grupo com mais amigas e normalmente nesse grupo elas colocam lá no grupo: olha, esse carinha aqui, eu saí com ele é um escroto. Olha só, esse aqui falou isso pra mim. Mandam prints, ficam conversando, né? Falando coisas e é muito legal. A Cássia disse que ela costuma até ser zoada, porque, tipo assim, nossa, quem carrega a nota hoje em dia? Mas a Cássia, ela já cantou a bola aí pra gente, então uma dica que ela deixa aqui é que já aconteceu de ela ir para um date e nesse momento ela não sabe por quê, o banco dela travou, o cartão não passou, ela tinha dinheiro na conta, mas não conseguiram descontar. Então, para não haver esse tipo de problema, ela sempre tem alguma nota na bolsa para evitar constrangimentos e conseguir pagar aquilo que ela comer, né? Então é isso. Essa é a história de date ruim da Cássia. E você, já passou por algum encontro semelhante? Já teve algum date ruim? Ou quer contar pra gente alguma história que aconteceu com você no Dia dos Namorados? Envie para mim no boracomeçarpodcast@gmail.com ou no Telegram. Assim a gente vai conseguir fazer um especial de Dia dos Namorados. Comente essa história com muita moderação e empatia em nossos grupos. Nós temos um grupo no Telegram e um grupo no WhatsApp. É só você acessar os links que está na nossa bio do Instagram. Lá você consegue ver todos os links importantes que a gente tem. Você entra no grupo e consegue comentar sobre todas as histórias que a gente tem no podcast. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por me ouvir.
Um beijo!